Boa tarde. Nós vamos começar a nossa Assembleia Ordinária para tratar da nossa proposta orçamentária. Antes de passar a palavra para o presidente, eu vou só fazer algumas pequenas considerações sobre o orçamento que nós tivemos no ano passado e o orçamento que nós estamos apresentando esse ano. Ano passado, nós tivemos um déficit previsto de 1.566.000. Esse ano, nós estamos apresentando um superávit de 1.702.000. Então, eu quero destacar para os senhores que é uma alavancagem de quase 3.200.000 que a gente conseguiu aí esse último ano e na projeção para 2024. Nós tivemos também, até agora, entre 2022 e 2023, 9.600.000 recebidos de aplicações financeiras, entre juros e dividendos de ações. Nós tivemos realmente alguns investimentos importantes em 2023, que foram na ordem de 5.014.000. No entanto, nós recebemos até agora mais de 9 milhões. Então, a KF apresenta uma posição financeira bem estável hoje, isso é o que a gente pode dizer, os números que a gente tem e pelo que a gente tem para apresentar ainda, aí no meio dessa proposta orçamentária que os senhores podem consultar. Então, eu vou falar, depois dessas minhas primeiras considerações, eu queria agradecer a presença de dois conselheiros aqui da KF, o conselheiro Pedro Valente e a conselheira Juliana, e também temos aí online o conselheiro Pedro Barros e o conselheiro Ed, então agradeço também a presença. Eu vou passar, então, a palavra ao diretor-presidente e depois a gente retoma aqui com a apresentação do orçamento. De qualquer forma, eu agradeço a vocês, a presença de todos, muito obrigado. E com a palavra ao diretor-presidente. Segue meu ouvido. Me ouvem? Aí ficou ruim. Agora está ou não? Está azul? Todos me ouvem? Cerdeira, você está me ouvindo? Faz com a mão aí. Beleza. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los nessa Assembleia Ordinária de apresentação da proposta orçamentária. A Assembleia é um momento democrático de discussão e de debate. Não é um campo de batalha. Não é um campo de batalha. Mas eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. E eu não me nego, não me furto e nem me furtarei a combater o bom combate. O orçamento apresentado pelo diretor interino e presidente do Conselho, ele merece alguns reparos. Eu os fiz porque assino junto com a contadora, que é a Leila. Então, eu produzi esses reparos e desejo que eles constem em ata. Além disso, também produzi um estudo sobre o RP, tão necessária a contratação, mas que, por divergências democráticas e fraternas com
o meu querido e egrégio Conselho Deliberativo, não se consegue avançar. Não se consegue avançar. E nós estamos aqui para avançar. Eu estou aqui, estarei até o final, acreditando piamente que esse mandato, que é um grandioso mandato, que tem as suas divergências, que são democráticas e que devem e podem ser debatidas, ser discutidas e colocadas à mesa. Nós temos divergências de proceder, nós temos divergências comportamentais e que se traduzem em algumas cartas, até algumas risíveis, né? Por exemplo, a que faz citação sobre reuniões noturnas, que eu acho pândego. Aqui, essa presidência sempre recebeu com seriedade presidente do CRT, presidente do Sintergia e tantas outras personalidades que têm a ver com o futuro da KF, senão não estariam aqui. O meu comportamento frente a essa entidade é o mesmo, desde o dia que eu assumi até o dia que eu sair daqui. Sairemos em abril de 2024. A diretoria interina e eu sou o único remanescente de um processo de renúncia. Eu acho que a maior prerrogativa de qualquer cargo ocupado é o respeito. O respeito a outrem. O respeito às regras. O respeito à civilidade. E não colocar que no serviço público ou no serviço privado que determinada matéria é crime ou deixa de ser. Não. Existem princípios. E eu mantive e os manterei. Torno a reforçar, o orçamento foi construído, né? Democraticamente construído. Eu participei minimamente, porque tive ausente 2 semanas, extremamente gripado. Talvez tenha sido também erro da minha parte, sempre há erros de ambas as partes. Mas faço questão de frisar que estarei aqui apresentando e que se faça constar em ata a apresentação sobre o RP e sobre o orçamento. E eu considero, fui antecedido pelo diretor interino e presidente do Conselho, e que assina também o orçamento, o que eu acho uma exorbitância. Eu propus que fosse contratado um contador externo para que pudesse fazer essa exposição de orçamento de uma forma isenta, né? Não o próprio diretor apresentar o orçamento, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Democraticamente, temos contribuído com a luta do trabalhador contra o fim de Furnas, contra a entrega da Real Grandeza, contra tudo que tem havido de mal ao trabalhador de Furnas. Isso é legítimo. Isso é legítimo. E legítimo é tentar tutelar o movimento sindical. Obrigado. O movimento sindical não tem tutela, o movimento sindical é imaterial. A KF não é sindicato, a KF é uma associação sem fins lucrativos, mas que tem obrigações a cumprir junto com seus associados, com seus trabalhadores, e ela tem obrigações políticas, sim, extremamente importantes. E nós não podemos abrir mão, enquanto conselho, enquanto diretoria, enquanto corpo dessa entidade que vai ter que servir muito a nós todos. Não, ninguém aqui é dono da KF, ninguém aqui é dono, e não será.
se nós imaginarmos que seremos donos, que estamos aqui criando um aparelho fisiológico, um curral eleitoral, estamos redondamente enganados. Não prosperará. O nosso estatuto ele deve ser revisto a qualquer tempo. Não confundam fazer uma revisão estatutária para se beneficiar dela própria com reformas estatutárias necessárias e completamente imprescindíveis. Temos que reformar o estatuto, sim. A gente mudou o endereço, a gente tem uma confusão danada, que estão dizendo que não precisa eleição para a diretoria. Isso é um absurdo. Precisa, sim. O mandato da diretoria termina em abril de 2024, tem que se fazer uma eleição para substituir a diretoria, sim. Está escrito. Eu me admiro quem interpreta de uma forma que não consegue observar isso, porque é cristalino. Então, abrindo essa Assembleia com o prazer de recebê-los para uma discussão democrática sobre proposta de orçamento. E já antecipando, eu fiz o registro, estou fazendo, que consta em ata, e, para finalizar, essa presidência propôs a discussão de três itens, três não, dois. Seria a apresentação da proposta orçamentária, e a discussão sobre salário de diretoria. Quem resolve é a Assembleia, mas o egrégio Conselho Deliberativo resolveu por retirar da pauta esses pontos. E eu sugiro que isso conste, já foi possibilitada uma errata, mas sugiro que essa Assembleia entenda e aprove que esse ponto foi retirado pelo Conselho Deliberativo. Em reunião 333ª, se eu não me engano, mas que a sugestão era sobre a observação estatutária que solicita a apresentação à Assembleia da remuneração ou não da diretoria executiva. Em suma, era isso. Eu pediria a atenção dos senhores, por favor. Obrigado, muito grato. Eu creio que nós estamos aqui para tentar a harmonia e tentar organizar uma intervenção conjunta em favor da CAEF, em favor do movimento sindical, em favor de Furnas e da Real Grandeza. Todos nós, em conjunto, trocando ideias, o que não tem acontecido. Não tem acontecido. Mas isso é um assunto que a gente vai tratar nos fóruns adequados. Me perdoem pela extensão do tempo, mas era extremamente necessário. As pessoas precisam saber o que acontece, porque a CAEF pertence a nós todos, não a grupo A, B, C ou D. Pertence ao associado. Muito obrigado, uma boa tarde. Passo a palavra ao presidente do Conselho, senhor Mário Pires. Bom, Desculpa, estava aqui. apenas agradecendo a nossa assistência, que essa proposta orçamentária ela foi elaborada por nada menos que 4 contadores. Pela contadora da casa Lidiane, pela contadora da casa Tatiana, pela contadora contratada por tempo determinado, senhora Leila, e por mim, fazendo a revisão. Então, são 4 contadores que fizeram essa proposta orçamentária, não cabendo mais nenhuma dúvida sobre a capacidade técnica de cada um. Então, o que está posto é isso, é essa proposta avitária de 1.702.000, e eu vou colocar em votação essa proposta orçamentária, tá certo? Mais alguém quer falar? Bom, eu vou fazer a apresentação de quem está na mesa aqui com a gente. Senhor presidente,
Desculpe, aqui da organização, temos duas pessoas querendo se manifestar. Posso liberar o microfone agora? Antes disso, desculpa, eu cometi um equívoco. Eu vou passar para a Lidiane, que ela vai fazer uma apresentação da nossa proposta orçamentária, mas o que está posto principal é isso. Olha, nós tivemos um superávit de 1.702.000 para 2024, virando um déficit de 2023 de 1.566.000. Tá? Tivemos despesas realmente de 5.014.000, incluindo a compra da sede, mas tivemos aí uma receita de dividendos e juros de até agora 9.600.000, tá? Em 22 e 23. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Lidiane, que rapidamente ela vai fazer uma proposta que já estava no site, então já cabia a análise. A Lidiane vai fazer a apresentação e depois eu vou passar para quem quer fazer um comentário. Beto, eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou abrir o compartilhamento da apresentação, tá? Só um momento. Tá ok. Uma boa tarde a todos. Eu me chamo Lidiane, né? Como apresentada aí pelo diretor Mário, né? E aí a gente vai à apresentação, tá? Pode passar, Sandra. Sem um breve resumo, né, da mensagem do diretor, né, administrativo e financeiro, que ele expõe, né, as ações que ele vem fazendo desde meados de 2021 até a data presente, tá? E aí depois vocês com mais calma podem olhar tudo que foi feito, né? Resumindo, naquele breve resumo, tem a obra dessa nova sede que foi fundamental, né, para a qualidade de vida nossa como empregado e os associados da CAEF, né? Onde hoje tem o espaço saúde, né, que é, é muito elogiado pelos associados e empregados, né? A gente, muitos empregados de Furnas, associados, enfim, vêm aqui, validam, né, e dá esse feedback para a gente, né? Investimento também, como muito tempo atrás foi feito esses investimentos, né, no quadro, né, pessoal, né, nesse ano, a gente teve um reajuste muito bom de salário, como muitos anos a gente
não tínhamos tido esses investimentos, né, no quadro do pessoal. Só um momentinho, que a gente está com um problema aqui nos slides. Pode passar. Posso. E é esse quadro aí que o seu Mário vem falando, né, dessa questão dos investimentos, tanto em renda variável quanto renda fixa. Aí vocês podem observar lá em 2022 quanto foi o total em renda variável, né? 1.625.672,02, e renda fixa, em média, 4.262.000, o total de 5.887.000. Em janeiro, até o último período apurado, que foi outubro, né, desse ano, deu esse montante em renda variável de 1.465.000 e 2.320, um total de 3.785.000. Aí vocês podem observar o quanto os investimentos da CAEF têm sido bastante satisfatórios, né? E fora que o nosso diretor financeiro se preocupa muito com os investimentos, ele aplica as maiores aplicações são em renda fixa, né? Porque o risco é menor, então ele tem essa preocupação também, né? Então, hoje, até para a sobrevivência da CAEF, essas aplicações são de suma importância. E aí tem as considerações finais dele, né, que a saúde financeira da CAEF, apesar do incremento de novas despesas, o espaço, qualidade de vida e outros contratos, né, visando sempre a questão dos associados, melhorar a qualidade de vida. Tem sido feito bastante trabalho com os associados, né? A gente tem um investimento bem satisfatório com novos aparelhos, né? Com profissionais de altíssima qualidade no espaço saúde. Então, o resultado de tudo isso é para nós mesmos, como associado. Além de empregada, eu também sou associada da CAEF. Então, isso é bastante satisfatório ter uma diretoria que pensa não só nos associados, nos empregados, como em todos, né? E aí, para quem ainda não verificou no site da CAEF, tem aí o que é a missão, a visão e os valores da CAEF. Né? A missão da CAEF é melhorar a qualidade de vida dos associados através de benefícios assistenciais e serviços, que é uma das maiores que a gente busca aqui, né? Justamente essa qualidade, né, para os associados. A visão é atingir a excelência em prestação de serviços por meio da reestruturação de processos internos e externos, e os valores focam no associado, proatividade, pertencimento, trabalho em equipe. Então, esses são a missão, visão, valores da CAEF, que também está constando lá no site. Então, é bom a gente resgatar isso também, né, o que a CAEF tem de missão, visão e valores. Então, esse documento, né, tem por objetivo apresentar aos membros dessa Assembleia o Plano Orçamentário Anual, né, o chamado POA 2024 da CAEF. É um plano que ajuda no sucesso de qualquer organização. Ele envolve definição de metas financeiras, alocação de recursos e o monitoramento constante para garantir que as metas sejam atingidas de forma clara e alcançáveis. A metodologia aplicada tem como base o orçamento base histórico, que ele utiliza os números do exercício anterior para a composição do seu planejamento. E, para efeito da composição do orçamento de 2024, considerou a variação do IPCA, acumulado de 2023, 4,76, conforme a projeção apresentada pelo IBGE. E aí vamos para a apresentação dos números, né? O saldo inicial de caixa, bancos e aplicações projetado para em janeiro de 2024 é em torno de 43,5 milhões.
o superávit projetado para o ano de 2024, 1.702.232. O saldo total previsto para o ano, a composição dos dois, né, tanto as disponibilidades quanto o superávit, vai ficar em 45.202. A receita global. Doações com prêmios de seguro. Essas doações englobam seguro de vida, acidentes pessoais, Odontoprev, né? Uma das principais receitas que nós temos, né? Então, o somatório disso tudo dá 4.234.200. Operações com associados, 13.292. Receitas financeiras, 3.408. E a receita com a venda dos imóveis, desses imóveis de Botafogo, tá? Que a diretoria já está prevendo, né, a venda desses imóveis, no montante de 3,5 milhões. Esse valor foi bem... A avaliação foi em torno de 4,1 milhões. Só que a diretoria entendeu que a venda desses imóveis vai ficar em torno de 3,5 milhões, né? Justamente porque tem uma série de fatores acontecendo, a desvalorização de Botafogo, enfim. E o total de receita prevista para 2024, 11.155.492. Agora vamos para as despesas operacionais. Operações com seguros, 33 mil. Operações com associados, 1.838.163. Operação com terceiros, que são os patrocínios e a responsabilidade social, que é o que a CAEF ajuda muito a entidades sem fins lucrativos. Exemplo, a PAI, algumas associações, né? Então, foi destinado 200.577. Então, o total das despesas operacionais prevista para 2024, 2.071.740. Com pessoal em encargos. Despesa com empregados, 2.097. Então, despesa salários, tá? Com encargos sociais, 844.240. Despesas com assistência social, que engloba auxílio alimentação, a gente tem aqui creche, educação. Então, assim, a CAEF ela pensa muito nos empregados. Então, não só dá assistência aos associados, como dá muita assistência aos empregados. Quem trabalha aqui não quer nunca sair daqui. A gente gosta muito aqui da CAEF, de tudo que eles pensam nos empregados. Então, assim, e os números não mentem, né? Então, aí, os números que foram fornecidos pelo RH da casa, tá? Total de gastos previsto com pessoal, 4.246.987. Administração geral, tá? Não só daqui, da nova sede, como também em Botafogo, tá? Então, a remuneração de serviços de terceiros. A gente tem, pensando na qualidade, né? Com TI, a gente tem terceiros TI, tem no espaço qualidade de vida. Então, a gente destinou 738.168. Então, parte disso também está contemplando não só auditoria, está contemplando todos os profissionais lá do espaço qualidade de vida. Então, está tudo aí. Despesas administrativas, que água, esgoto, energia elétrica, telefone, gás, IPTU, etc., né? 2.186.865. Também tem o gasto lá em Botafogo, que a gente tem o IPTU, que é bem alto. Por isso que a diretoria ela está assim, correndo mesmo para tentar vender o quanto antes esses imóveis em Botafogo, porque não só vai entrar dinheiro em caixa para fazer mais ações para os associados, como também a gente vai deixar de gastar. O IPTU, em média, o IPTU lá da casa é em torno de 80 mil, não só da casa, quanto do prédio junto. E com segurança, a gente destina quase 25 mil mensal, porque não pode deixar os imóveis lá sem segurança, né? Então, a gente vai deixar de gastar também, mas está contemplando também esse valor. Então, se a gente conseguir vender em 2024, a gente vai deixar de gastar com esses valores também. Então, automaticamente vai melhorar ainda mais esse superávit.
O total de despesas administrativas prevista para 2024 foi 2.925.033. E aí o investimento, porque esse ano nós tivemos bastante investimento, não só na aquisição, graças a Deus nós conseguimos comprar as salas, né? Não só as salas, mas também 5 garagens. Então, assim, o associado que porventura precisar, entra em contato com a secretária, com a administração. Temos disponíveis aqui garagem, temos disponíveis um espaço muito bom, né? Bem amplo, com segurança, porque lá nos imóveis de Botafogo a gente trabalhava meio que insegura, com aquelas fiação, subir naquelas escadas, enfim, né? Enquanto a gente esteve lá, nos serviu muito bem, mas assim, olhando para a nova sede, a gente vê o quanto melhorou e muito a nossa qualidade de vida, né? Então, para o ano de 2024, foi destinado 209.500. Aí o diretor-presidente falou até do sistema, né? Foi encaminhado esse investimento também para o conselho, mas como o valor é expressivo, né? E aí depois retornou para a gente lá na contabilidade que para o ano de 2024 não teria como por conta das disponibilidades, né? Então pode ser que mais para frente isso possa se reverter, né? Então assim, para dar até um feedback também, não só para o diretor-presidente, como para vocês que estão na Assembleia, tá? Então assim, a gente está pensando também nessas disponibilidades, porque a gente está realmente no superávit, mas considerando a venda dos imóveis, porque é um local em Botafogo, a casa, para quem conhece, é muito bem estruturada, o prédio não, né? O prédio é bem antigo, aquelas fiações, então assim, ele realmente, o prédio, ele vale mais, então assim, a gente vai tentar vender menos para não ter esses gastos e entrar dinheiro em caixa, até mesmo para poder fazer mais ações para os associados, porque hoje a gente procura ser bastante conservador, porque senão, né, uma hora só sai, uma hora, né, esse recurso acaba. Então, assim, a gente também tem que ter um pouquinho de conservadorismo em relação a isso. Vamos continuar. E aí tem o resultado final disponível, né? O saldo inicial, um montante de 43.500.000. Esses dados foram de bancos e aplicações até o mês de setembro de 2023. E a gente fez a projeção de outubro, novembro e dezembro, que a gente acompanha o orçado e realizado de 2023, então vai ter uma saída ao invés de resultado. Então, a gente colocou uma projeção também conservadora, né, de 43,5 milhões. E aí tem lá a receita global, que foi aquela inicialmente apresentada, no montante de 11.155.492. As despesas globais, né, contemplando todas as despesas operacionais, administrativas, no montante de 9.433.760. E os investimentos com software e hardware, 209.500. Então, mediante todo o confronto das receitas e despesas e investimento, deu esse superávit previsto de 1.702.232. E o saldo projetado, considerando as disponibilidades de bancos e aplicações, um montante de 45.202.232. E a gente vai para a nossa conclusão. Não, tem um quadro comparativo, tá? Esse quadro está lá, execução do que foi aprovado em 2023, tá? Os recursos, ó, tem a receita operacional em 2023, no montante de 4.016.950, receita operacional em 2024, 4.247.492. Não teve muita discrepância, né? Já aí tem a receita de vendas, que no ano anterior não foi aprovado, né? Essa receita de venda dos imóveis, já em 2024
a diretoria e conselho aprovou entrar esse recurso na venda dos imóveis, porque hoje a gente conta com corretores, né, trabalhando para a venda desses imóveis, né? O custeio de tudo isso, no montante de 8.936.000 em 2023, que foi pessoal, despesa com pessoal, né, empregados, 3.889.931. E para 2024 houve um aumento, tá? De 4 milhões, foi para 4.246.000, porque, como eu falei inicialmente, em maio desse ano não foi o nosso acordo coletivo. E nós tivemos um acordo em que pensou muito no empregado, né? A Viviane também, que representa os empregados, ela também lutou para a gente ter essas conquistas. Então, o reflexo disso está também aí exposto nos dados, tá? Materiais, serviços e outros, né? Diversos. Em 2023 foi um montante de 5.046.542. Já em 2024 foi 4.996.773, ou seja, diminuiu, né? Investimento. No ano de 2023 foi 279.625. Nesse valor estava contemplado a benfeitoria que foi feita aqui, né? Que em 2023 não foi bem projetado, porque nesse ano de 2023 foi muito mais do que esse valor, tá? Por quê? Não foi considerado a benfeitoria, que aqui são tudo móveis planejados, né? Então, assim, é tudo, graças a Deus, de boa qualidade. Então, assim, a gente ultrapassou o previsto de 2023, aprovado em 2022. Né? E em 2024 a gente pretende só investir 209.500, porque nesse ano a KF já investiu em recursos para notebook novo, que a gente estava com os equipamentos bem defasados, né? Então foi investido em equipamento, queimou o nosso servidor, né? Então teve que investir. Isso tudo são investimentos altos. Então a gente está com equipamentos de ponta. Então não tem por que destinar muita verba para isso. Então a diretoria e conselho foi bastante conservador em relação a esse investimento, né? Mas de qualquer forma está contemplando aí. Se a gente tiver que investir, né, a diretoria também destinou uma verba. Então, a variação disso em 2023 foi um déficit de 1.566.998. E já em 2024 foi um superávit de 1.702.232. Lembrando que esse valor está considerando a receita de venda dos imóveis, tá? E a conclusão, a CAEF ela busca sempre melhorar a sua gestão financeira e procura tomar decisões assertivas para atingir os objetivos, mantendo o compromisso contínuo com a análise e o ajuste do orçamento. Lembrando que a flexibilidade e a adaptabilidade são essenciais em um mundo de negócios em constante mudanças. Alinhado ao planejamento estratégico da CAEF, o foco das ações da diretoria executiva tem sido buscar a sustentabilidade financeira da instituição por meio do incremento dos ingressos provenientes de ações voltadas a promover o interesse dos associados por produtos seguros e serviços voltados para a qualidade de vida. Então, assim, minha palavra final, como empregada e como quem participou da elaboração desse orçamento, os dados são bastante fidedignos, né? Eu já trabalho na CAEF há 17 anos, então, assim, junto comigo, teve a Tayana, que também ajudou, algumas pessoas também de suporte também nos ajudaram na apresentação. Então, os dados, a diretoria e o conselho se preocuparam bastante em pedir que as áreas encaminhassem para a contabilidade da CAEF os valores que cada setor fosse destinar, tanto de receita quanto despesa. Então, os dados que constam nessa apresentação são fidedignos, né?
eu, como uma pessoa que, para quem me conhece, sabe da minha seriedade quanto profissional, então está refletida aí na apresentação. Então, eu só quero deixar isso bem claro para os integrantes dessa Assembleia, que os dados que constantes aí são fidedignos, são o que as áreas encaminhou, tem toda a documentação arquivada, e-mail, né? Os e-mails que forem encaminhados para a contabilidade estão arquivados e os dados estão constantes em planilha. Então, tudo que está apresentado aí são fidedignos. Isso é a conclusão da apresentação. E eu peço a colaboração de todos que estão na Assembleia, porque é de suma importância que vocês analisem isso com calma, né? E coloquem em votação, porque depende também até dessa aprovação para a gente continuar os trabalhos com os associados, com os empregados. Então, assim, essa é a hora da gente, de todos aqui se unirem. Aqui, a CAEF, nós somos uma única corporação e a nossa intenção é nos unirmos, não dividir, né? Então, é isso que eu quero deixar. Agradeço a atenção de todas. Desculpa se em algum momento eu não fui clara em alguns dados. Se precisar de maiores esclarecimentos, eu estou aqui, né, para orientá-los. Tá? Então, agradeço a atenção de todos. Bom, quero agradecer o pessoal da casa, que fez em conjunto essa proposta orçamentária, e vou abrir, então, para as falas. Vamos começar? Quem está em primeiro, por favor? Por favor, senhor Ivan Mourão, 2 minutos, por favor, para suas considerações. Senhor Ivan, seu microfone já está liberado. O senhor tem 2 minutos a contar de agora. Muito obrigado. Não vai ser necessário tanto tempo assim, não. Boa tarde a todos. E eu queria dizer que essa proposta orçamentária, para mim, é uma evolução em relação às anteriores. Tá? Tem mais dados, tem mais parâmetros, inclusive com relação ao que foi executado até agora em 2023, também isso é muito importante para a gente poder avaliar a proposta orçamentária como um todo. E eu acho o seguinte, que só tem um detalhe aí que eu não posso deixar de falar, que esse superávit que vocês estão projetando aí, na verdade, é um falso superávit. Né? Vamos combinar que está embutindo aí 3,5 milhões de uma expectativa de receita extraordinária, que é a venda dos imóveis. Tá? Não há nada de errado em incluir isso, tá? Mas eu quero, na verdade, o déficit continua oculto, porque só se vai sanar um déficit se aumentar a receita ou diminuir as despesas, ou as duas coisas. E o que eu estou vendo aqui é que não está acontecendo. Até a receita aumentou um pouquinho. Porém, a despesa aumentou também, a despesa pessoal. Né? Então, se não houvesse essa venda, projeção de venda, que eu não sei se vocês vão conseguir realizar, essa projeção de venda dos imóveis, vocês continuariam deficitários. Entendeu? Eu insisto que a CAEF tem que fazer um programa de ajuste pesado, de longo prazo mesmo. Entendeu? Porque senão não vai resolver. É aquela história, o dono da casa tem que dar comida para os filhos e para a família e vende a casa. Claro, a família vai ficar alimentada, e tal, mas o patrimônio... Seu tempo se encerrou, senhor Ivan. Sim. Então ele está mais pobre. Já vou acabar. Era basicamente isso que eu queria falar. Tá? Tudo bem e tal, mas precisa fazer tem que ter uma ação mais efetiva com relação a esse déficit. Muito obrigado, gente.
Seu Ivan, vou apenas fazer um pequeno comentário para não me alongar demais. Os imóveis de Botafogo, embora o senhor tenha questionado, eles estão nos dando uma despesa de R$ 40 mil por mês. Então, independente de qualquer coisa, é condição sine qua non em que a gente parta para vender esses imóveis. Porque, por ano, esses imóveis estão levando da gente aproximadamente, você pode fazer uma conta simples aí, de 40 mil vezes 12. A gente vai ter 480 mil por mês. Então, num mandato de uma diretoria, se o senhor multiplicar por 4, o senhor vai ver o tamanho desse buraco que é a gente manter aqueles imóveis. É só isso que eu quero comentar para o senhor. Então, é uma condição sine qua non que a gente venda aqueles imóveis, independente de qualquer coisa. Tá bom? Obrigado, seu Ivan. Vamos à próxima, por favor. Senhor Miguel Nunes, seu microfone já está liberado, o senhor tem 2 minutos a contar de agora. Senhor Miguel? Senhor Miguel já está liberado, o senhor pode falar. Alô, estão me ouvindo agora? Que estava mudo. Perfeitamente, estamos ouvindo. Primeiro, Mário, você cada vez está diminuindo mais. Era 5 minutos, depois 3 minutos. Você, na realidade, não quer que ninguém fale. Você tem maior pressa de acabar as assembleias. A assembleia é um momento mágico, onde as pessoas têm que discutir as ideias e trocar ideias. Não é só uma mão, não, é ida e volta. Então, por favor, alongue mais esse tempo, que eu tenho 4 assuntos muito importantes. Primeiro, que nessa votação do orçamento, não pode os gestores da casa votar, nem os funcionários, que é conflito de interesse. Segundo, já acabou há muito tempo a pandemia. A Assembleia tem que ser, no mínimo, híbrida. Tá? Não pode ficar só virtual, não. Não tem que ter receio de enfrentamento, não. Tem que ser pessoal e virtual, as duas coisas, híbrida. Eu trago uma proposta de um projeto de humanização e reconhecimento dos aposentados e pensionistas que ganham menos de R$ 1.000 de complementação na Fundação Rio Grande do Sul. E seria um auxílio mensal de R$ 500. Gostaria, tudo isso que eu estou falando, a gente votar. Não é ficar sem resposta, não. Votar, botar para votar. E terceiro, o quarto, eu sou totalmente favorável à remuneração dos gestores, desde que a receita operacional seja maior que a despesa operacional, tá? E o que o Ivan falou é verdade. Não adianta você jogar lá, diz que tem que vender de qualquer jeito. Não, e se não aparecer comprador, você vai dar de graça? Não, não existe isso. Como também eu não vi também que não foi incluído no orçamento previsão para pagamento de processo judicial. O ano passado entrou, esse ano não entrou. Tá? Então, tudo isso tem que ser esclarecido e o que eu pedi é esse projeto de reconhecimento para os aposentados seja votado na Assembleia. A Assembleia é soberana e decide. Obrigado. Tá bem, também. Seu Miguel, boa tarde. Muito obrigado pela sua fala. Foi muito proveitosa. Apenas esclarecendo que essa Assembleia aqui é uma Assembleia ordinária. E nada impede que outra Assembleia seja convocada amanhã, depois de amanhã, desde que atenda os prazos legais, com todos esses assuntos que são pertinentes. Essa Assembleia é uma Assembleia ordinária de um assunto específico, que é a votação do orçamento. Então, só por uma questão de ordem, como o senhor já falou várias vezes em outras assembleias, nós vamos votar o orçamento dessa Assembleia. Isso não impede que daqui a uma semana, 10 dias, um mês, seja lá quanto for, seja convocada uma Assembleia Extraordinária para tratar de todos esses assuntos.
Prolabore e a sua proposta, enfim, e tudo isso. Eu volto a falar para o senhor, aquele imóvel de Botafogo, como eu já falei para o senhor Ivan, está nos dando, por mês, uma despesa de R$40 mil e ele está se acabando. Então, a questão de vender o imóvel, nós temos que botar para vender, porque foi uma determinação do Conselho. E ou a gente é legalista ou a gente não é nada. Ou a gente atende o que está escrito, ou então a gente não atende a nada, a gente não vai atender a ninguém. Então, nós vamos viver uma coisa que é completamente fora de uma linha. Então, a gente vai atender a determinação do Conselho, precisamos levar a venda sim. Agora, se vai vender ou não vai vender, aí a gente não sabe, mas que existe uma avaliação e que essa avaliação tem que ser atendida, não vai ser vendida por nenhum valor que não seja diferente daquele que foi feito o laudo. Então, não há o que discutir isso. Isso está fora de cogitação, porque ou a gente continua pagando R$40 mil por mês lá, com essa despesa, ou então eu não sei qual o caminho que a gente vai ter, qual o encaminhamento que a gente vai ter. Primeiro, a gente tem que tentar vender. Não conseguimos vender, aí nós vamos pensar em outra coisa, podemos levar até para a Assembleia uma outra proposta que seja para aqueles imóveis, mas, por enquanto, o que a gente tem é isso, e é necessário. Eu agradeço a sua fala e vamos em frente. O senhor pode apresentar esse projeto aqui para a nossa área de assistência social, que eles vão analisar e vão estudar. Enfim, temos aqui a nossa diretora de benefícios interina, a doutora Juliana, que está aqui ao meu lado, está ouvindo tudo que o senhor está falando. Então, isso não é comigo, nessa questão de tempo. Então, vamos ser um pouco... ela está me sinalizando aqui do lado que gostou muito da sua proposta. Então, encaminhe aqui para a área de assistência social, que com certeza ela vai analisar com o carinho que merece. Muito obrigado, tá, senhor? Obrigado. Marcelo Queiroz, por favor. Então, Marcelo, seu microfone já está liberado. O senhor tem 2 minutos a contar de agora. Boa tarde a todos. Existem alguns pontos que a gente precisa esclarecer. Importante fala do Ivan, quando ele diz, quando você entra numa assembleia e diz que o superávit, lá, o seu resultado vai ser 45% maior, os emojis são de carinha feliz. Agora, se a gente não vender o imóvel, esse resultado cai para 8% e as carinhas vão ser tristes. Então, a primeira coisa que eu vejo nessa proposta apresentada é exatamente isso. Existe um valor colocado aí que é incerto, a venda dos imóveis. Não sendo certo isso, a variação que está colocada aí numa das páginas apresentadas cai de 45% para 8%. O outro ponto, ainda tenho tempo, é que a AKF continua gastando mais com o seu pessoal do que com os seus associados. Gasta quase 50% do que gasta com o pessoal com os seus associados. Ou seja, o objetivo de existir da AKF despende menos do que a máquina administrativa da AKF. Isso precisa ser repensado. E eu gostaria que, para efeitos de ata de assembleia, fosse esclarecido aí qual o valor do laudo dos imóveis, da venda dos imóveis. Se existe esse laudo, qual é o valor? Eu sei que já foi falado, mas gostaria que fosse recolocado. Só isso. Queiroz, o valor é 4.100.000. Nós colocamos até uma estimativa mais baixa, de 3,5 milhões, para compor um pouquinho melhor o orçamento, mas a questão é essa. Agora, quanto à questão de que não está fazendo aos participantes, acho que talvez haja aí um equívoco de interpretação, que nós fizemos o espaço qualidade de vida, nós avançamos para estreito, estamos avançando para funil. Então, assim, só que tudo tem um determinado tempo e um determinado fluxo de caixa para a gente fazer as coisas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, só hoje em dia, no espaço qualidade de vida, nós estamos atendendo quase 400 participantes por mês. Então, eu não vejo mais o que a gente pode fazer, além de atender ao serviço social da KF e essas pessoas que estão vindo aqui fazer fisioterapia, fazer massoterapia, fazer pilates, ou seja, nós temos um grande fluxo. Até convido você
a conhecer as nossas instalações e conhecer também lá em Estreito, para onde a gente avançou e estamos avançando para Funil, dentro da proposta da plataforma, né, dessa chapa que foi eleita, de avançar para as regionais. Então, mas nós estamos fazendo dentro do possível, né, e dentro da escala de valores e de prioridades que se tem para fazer. Tá? Eu te agradeço, tá, mais uma vez a tua participação e muito obrigado. Tá? Vamos à próxima que tem que falar. O senhor Miguel Nunes levantou novamente a mão. Senhor Miguel, o senhor pode se manifestar. Então, o senhor tem... Seu Vili, né? Escreveu pelo chat. Seu Vili, por favor. O Vili abaixou a mão, por isso, assim, agora é que ele levantou. Por favor, seu Vili. Seu Vili, já está liberado o seu microfone. Boa tarde a todos. Eu gostaria só a presidência da Assembleia aí e informasse se hoje quantos empregados possui a KF e quantos terceirizados para ter essa folha de pagamento apresentada nesse orçamento. Essa seria uma pergunta. A outra é o seguinte: por que a KF, como todas as entidades de um modo geral, faz o seguinte: ela apresenta o resultado do ano anterior e faz a projeção para o ano seguinte. Tá? Nós estamos fazendo uma assembleia em 29 de novembro. Quer dizer, o ano de 2023 não está conclusivo, tá? Mas poderíamos ter uma referência ao ano de 2022, que ele está só citado, ele não está elencado item por item com relação à itemização do orçamento da KF, né? Que nós, na Pós-Furnas, fazemos dessa forma, entendeu? Fazemos a previsão até o mês de outubro, as projeções em novembro e dezembro, e fazemos o comparativo com projeção para 2024, tá? O mais foi, meus antecessores aqui já falaram o seguinte: a gente não pode, uma condição que é incerta, né, fazer uma previsão de receita se isso pode não acontecer. Se acontecer, ótimo, tudo bem, está colocado ali. Até eu não entendo por que a razão, se temos um laudo de 4.100, seria que botar a previsão de 4.100, não de 3.500, né? Não existe esse problema de conservadorismo, né, dizer para valor menor. Isso foge ao meu entendimento. É só uma observação que eu queria fazer. Muito obrigado a todos. Aí, uma boa tarde. Boa tarde, seu Vili. Para não deixar o senhor sem resposta, a questão de colocar a venda dos imóveis de Botafogo, ela é similar a quando você colocar a questão das ações judiciais. Eu não vejo nenhuma diferença entre você provisionar as ações judiciais, que também são incertas, ou seja, os dois trabalham no CI, mas o orçamento é muito baseado no CI, né? E outra coisa, quanto à sua observação, foi muito boa. Eu acho que essa Assembleia, estatutariamente em novembro, ela está numa data equivocada. Essa Assembleia ela deveria acontecer no início de janeiro, logo na primeira semana. Então, para a gente poder contemplar realmente os dados do ano de 2023, mas, infelizmente, estatutariamente, a gente tem que cumprir. Então, talvez esse seja um ponto que possa ter discutido na mudança que o senhor diretor-presidente já colocou do Estatuto. Essa data é uma data imprópria, não se discute o orçamento nessa data. Então, assim, acho que a gente precisa rediscutir essa data, assim. O senhor está com toda a razão. Quanto à questão do imóvel de Botafogo, é a mesma questão das ações judiciais, é o CI. Então, ou a gente trabalha dessa forma, ou não trabalha. Tá bom? Obrigado, seu Vili. Temos o seu Miguel Nunes, ele quer uma réplica. Posso liberar aqui? Pois não, seu Miguel. O senhor pode se manifestar, seu Miguel, seu microfone está liberado. Boa tarde a todos novamente. Mário Pires, você continua desrespeitando a Assembleia. Meu amigo, a Assembleia, então você não sabe o que é a Assembleia. A Assembleia é uma mão de duas vias, vai e volta. Falei para você primeiro da votação de conflito de interesse. Funcionários e gestores
não pode votar. E isso tem que ficar claro. Segundo, as próximas assembleias têm que ser híbridas. Terceiro, esse projeto de humanização e reconhecimento, o momento certo é esse para ele entrar no orçamento. Senão, só daqui a 500 anos é que vai poder entrar. Tá? E com relação à remuneração dos gestores, o momento é esse também, que é o momento do orçamento. Agora você continua respeitando os associados, como também a própria Assembleia. A Assembleia é para isso, é para discutir. Você quer acabar rápido logo para ir embora. Faça isso não, rapaz. Tenha respeito pelos outros e pela Assembleia. A KF é dos associados que lutaram a vida inteira, rapaz, por isso. Tá? E você, da mesma forma que você botou o imóvel, por que você não botou o processo judicial, que está em torno de 14 milhões? Se é si também. Tem que valer para os dois, não é só para um. Só quer mostrar um superávit que não existe. Está querendo enganar a Assembleia. Seu Miguel, muito obrigado pelas suas colocações, agradeço mais uma vez, e prontamente seus anseios serão atendidos, desde que atendam também o Estatuto da CAEF. O Estatuto da CAEF rege que os funcionários podem votar sim, sem ex-funcionários, inclusive nós temos aqui, eu já vi que a Tânia, que foi nossa contadora, está aí na Assembleia, então, assim, não há previsão para esse bloqueio que o senhor sugere. Quanto à questão do seu projeto, ele precisa ser apreciado, ele não pode ser colocado dessa forma, precisa ser apreciado pelo nosso serviço social. Existem trâmites aqui dentro da CAEF que precisam ser respeitados e a gente procura sendo respeitado. Quanto à questão da Assembleia, não há pressa nenhuma, eu não tenho pressa alguma. Inclusive, na última Assembleia, os senhores reclamaram que estava muito extensa. Então, eu, por mim, os senhores podem ficar falando aqui a tarde toda. Eu não tenho pressa. O meu destino hoje é apenas dar andamento a essa Assembleia. Só que eu vou dar andamento atendendo ao Estatuto. Eu não vou dar andamento ao bel prazer de qualquer um aqui, inclusive o meu. Eu não tenho esse direito. Eu não sou reacionário. Eu estou aqui para cumprir o que está escrito. Simplesmente isso, só isso. Mais nada. Então, assim, eu não vou reagir a nada, eu não vou modificar a regra do jogo. A regra do jogo que está clara é essa aí. Eu peço desculpas ao senhor de poder atendê-lo apenas parcialmente, e com todo o respeito que eu tenho ao senhor e à Assembleia. Tá bom? Obrigado, senhor Miguel. O próximo é o senhor Dalberto. Senhor Dalberto, 2 minutos para o senhor se manifestar. Seu microfone já está liberado. Alô, boa tarde. O pessoal está me escutando? Boa tarde, estamos sim. Perfeito, positivo. Eu quero desejar boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nessa Assembleia, né? Porque é muito gostoso a gente participar de uma Assembleia. Eu ratifico completamente as palavras do meu antecessor e só vou me prender a um assunto. Realmente ele tocou num aspecto muito importante, muito interessante, porque inclusive eu estou bastante familiarizado com isso, que é a dívida, né, que a CAEF tem em relação às ações judiciais, né? Tem uma que é de cerca de 14 milhões, que está resolvido já, né, para a eletronuclear. Inclusive, eu participei na gestão passada aí de uma reunião com a eletronuclear para ver se a gente conseguia resolver alguma coisa nesse aspecto aí. Inclusive, já estou disponível para a atual gestão para, junto à eletronuclear, a gente tentar alguma coisa. Mas isso daí eu acho que deveria ter aparecido aí nessa explanação que foi feita. Eu acho que todos os pontos, prós e contras, eles têm que ficar claros aí para o pessoal ficar sabendo do que realmente está acontecendo aí, tá? Eu batizo essa explanação que foi feita, esse orçamento, como um orçamento mascarado, tá? Não retrata a realidade, tá bom? Obrigado e boa tarde a todos. Senhor Dalberto, muito obrigado pelas suas observações.
apenas colocando que isso foi provisionado em 2022. Toda essa questão, a questão da eletronuclear, o senhor sabe muito bem o que está acontecendo, esse processo foi arquivado. Então, não caberia a nós provisionar alguma coisa que está arquivada. Então, essa foi a orientação do nosso assessor jurídico. Então, nada foi feito, nada foi maquiado, conforme está sendo explicado aqui, ou falado aqui na Assembleia. Não houve maquiagem. Se houve maquiagem, foi com a instrução do nosso assessor jurídico. E ilustrou que esse assunto, tá, o senhor deve saber, esse assunto está arquivado. Esse assunto é eletronuclear. E não são 14 milhões, são 27 milhões. Então, mas está arquivado, tá bom? Espero ter esclarecido. Obrigado pela sua participação. Tem mais solicitações, senhor presidente. O senhor Dalberto pediu uma réplica aqui agora. Não vai dar. Pois não, senhor Dalberto. O jurídico que você disse é o quê? O doutor Marcos Neves? É isso? É o doutor Marcos Neves? Exato, Olha ele. só, a eletronuclear não considera esse processo arquivado, não, hein? Mas tudo bem, a gente não vai ficar aqui discutindo o sexo dos anjos. O importante é que realmente a expectativa desse processo ainda tramita, tá? Então, eu desejo aí que a CAEF resolva esse problema o mais rápido possível para que realmente não entre no aspecto negativo aí no montante aí que a CAEF detém aí, ok? E eu creio que esses 24 milhões que você falou também não é a realidade, não. Mas tudo bem, isso aí a gente vê depois, ok? Obrigado pela atenção, obrigado pelo espaço. Senhor Dalberto, só para não deixar o senhor sem resposta, nós jamais faríamos alguma coisa nesses termos sem consultar o nosso jurídico. Então, a palavra que eu tenho é do doutor Marcos Neves, embora a eletronuclear não considere dessa forma, e eu sei que o senhor deve saber que eu estive contador-geral da eletronuclear até bem pouco tempo, então eu sei que estava gravado lá nos livros, que não eram 27 nem 14, eram 19. Isso eu sei muito bem. Então, mas a informação que a gente tem e cumprimos é atualizada, inclusive, é que esse processo está arquivado. Tá bom? Bom, vamos então continuar a nossa... Temos mais alguém? Senhor Marcelo Queiroz. Marcelo Queiroz, por favor, quer falar? Quer mais uma breve? Senhor Marcelo, pode falar. Primeiro, só esclarecer, Mário, que eu conheço a sede aí do Rio de Janeiro, já estive aí já, tá? Não falo sem saber das coisas, não, e nem sem analisar os documentos que existem no site da CAEF. Segundo, é que você deveu uma resposta ao Willis, se não me engano, do número de funcionários e terceirizados da CAEF atualmente. Está respondido no chat, tá? Só dá uma olhadinha lá no chat que está lá. 26 empregados e 17 terceirizados. Mais quantos estagiários? Um estagiário. Marcelo, seu microfone está mutado. Senhor presidente, o senhor Miguel Nunes solicita uma nova réplica aqui. Senhor Miguel, o senhor pode se manifestar. Boa tarde novamente. Mário, entre ficar o disse por um não disse, o advogado tem que ter dado esse parecer por escrito, né? Então, gostaria que você disponibilizasse para todos justamente esse parecer
do Marcos Neves dizendo que esse processo não temos mais nenhum motivo para fazer nenhum tipo de contabilização, porque o Adalberto, que é da Eletronuclear, ele sabe lá os detalhes, ele disse que não, está aberto. E você mesmo disse que era contador lá e estava aberto, por 19 milhões. E por que não registrar isso? Então tem que ter o parecer do advogado falando justamente isso, que não precisa fazer contabilização porque o processo está encerrado. Seu Miguel, o processo não está encerrado. Em momento algum, eu disse que o processo está encerrado. Esse processo está arquivado. Tem uma diferença muito grande entre dizer que o processo está encerrado e o processo está arquivado. Então, em momento algum, eu disse que o processo está encerrado. Eu disse que o processo está arquivado. Agora, a qualquer momento, eu posso solicitar o parecer do advogado, que, aliás, isso aí não é nem a favor da CAEF, eu não estou entendendo essa postura, porque isso não é a favor da CAEF, isso é contra a CAEF. As pessoas são a favor ou são contra a CAEF? Eu acho que está faltando aí um pouco de discernimento. É a favor ou é contra? Então, vamos estabelecer. Então, nós estamos aqui dentro do meio de uma guerra. Quem está trabalhando contra e quem está trabalhando a favor. Nós estamos aqui trabalhando, toda essa diretoria está trabalhando a favor. Pelo menos eu penso assim. Ninguém aqui é contra a CAEF. As pessoas podem divergir em alguns assuntos, mas aqui ninguém é contra a CAEF. Ninguém é contra os empregados da CAEF. Ninguém é contra os participantes. Tanto é que nós estamos fazendo incontáveis eventos aqui, fazendo eventos aqui dentro, fazendo eventos externos para contemplar os participantes. Aqui ninguém é contra. Então as pessoas precisam se posicionar se são contra ou são a favor. Tá bom, já falei. Não temos mais solicitações, senhor presidente. Pode seguir. Bom, vou abrir então a votação, por favor, da proposta orçamentária para o ano de 2024, na casa de superávit de R$ 1.702.232. Por favor, vamos abrir a votação, Alberto. Só dar uma orientação aos participantes. Eu vou abrir a votação, ela ficará aberta durante um período de 2 minutos. Todos os senhores, no momento em que eu abrir a votação, verão automaticamente aparecer em tela a cédula de votação. Os senhores deverão escolher uma opção, clicar em enviar para que o voto seja computado pela plataforma, tá? Então, é muito importante, além de escolher a opção, clicar em enviar. Após os 2 minutos, eu comunico o encerramento e mostro o resultado final, tá ok? Tá, Alberto, só um minutinho, esqueci de, por gentileza, de comunicar à Assembleia que o nosso secretário hoje é o Isaías Resse, tá? Está fazendo nossa ata. Tá, obrigado. Positivo. Posso abrir a votação, senhor presidente? Pode abrir, por favor. Olha a mensagem para você no tá? Desculpa, Valnei, eu não ouvi. Eu enviei a mensagem lá no grupo, só para observar lá na hora da votação. Olha só, o seu áudio ficou bem ruim, está com bastante eco, eu não estou entendendo. Não, só para observar a mensagem que eu enviei lá no grupo no momento da votação, para evitar qualquer tipo de problema aí na hora das Perfeito. pessoas votarem. Não, fica tranquilo. Perfeito, eu ouvi a mensagem. Então, pessoal, eu vou abrir a votação. Os senhores terão 2 minutos para escolher a sua opção e clicar em enviar. A votação está aberta. Os senhores têm 2 minutos para escolher a sua opção.
1 minuto para o encerramento da votação. A votação está encerrada. Senhor presidente, eu vou encerrar a votação aqui. Valnir, só me confirma, por favor, se os resultados estão aparecendo em tela para todos? Tá sim, tá sendo exibido em tela, sim. Perfeito. Então, temos aí o resultado com 65% votando sim, 33% votando não e 3% de abstenções. Portanto, segundo a votação aqui, a proposta foi aprovada. Bom, eu vou encerrar essa assembleia e vou solicitar que o nosso diretor-presidente, então, convoque uma assembleia extraordinária para tratar de assuntos que são pertinentes ao Prolabore do próximo ano e, conforme ele colocou lá, um item de assuntos gerais, que podem ser conversados a qualquer momento. Então, eu vou pedir que ele, então, dessa feita, faça, então, uma convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para a gente tratar de outros assuntos que não a questão ordinária, que é a proposta orçamentária. Eu quero agradecer aqui a presença dos 2 conselheiros, doutora Juliana e doutor Pedro Valente, e aí na nossa telinha, do conselheiro Ed e do conselheiro Pedro Barros. E agradecer a todos os participantes, agradecer o pessoal aqui da casa, que ajudou na confecção desse orçamento. E, enfim, acho que a CAEF se coloca à disposição de todas as entidades e todos os participantes para vir aqui conversar a qualquer tempo, como já foi falado em outras assembleias. Não necessariamente o diálogo acaba numa assembleia. Eu acho que o diálogo acaba quando nós recebemos também proposições e que serão analisadas pelo nosso quadro aí do Serviço Social, pela presidência. Eu sou aqui interinamente um diretor administrativo e financeiro, apenas executo. E sou conselheiro, presidente do Conselho Deliberativo. Então, eu gostaria muito de convidá-los, né, a participar mais da CAEF, a trazer sugestões e fazer visitas mesmo. Vem aqui tomar um café. A CAEF está de braços abertos, nós temos aqui um espaço bom, temos um lounge aqui para a pessoa sentar, tomar um cafezinho, bater um papo, sugerir, trazer ideias. O senhor Miguel deu uma boa ideia que pode ser encaminhada por e-mail para o nosso serviço social para ser analisado, essa questão da baixa renda do pessoal de Furnas. Quero dizer também que eu fui empregado de Furnas até fevereiro desse ano e fui obrigado a sair no PDV, que já era aposentado do INSS. Então, todas essas demandas que cercam hoje em dia empregados e ex-empregados de Furnas são de meu inteiro interesse. Eu não tenho outro interesse que não seja o mesmo de empregados e agora aposentados. Também sou membro do Após Furnas e também brevemente vamos conversar, ver o que a Após Furnas já tem conversado aqui com o nosso diretor-presidente. Então, mais para frente, quem sabe a gente consegue integrar mais. Temos a preocupação agora com as questões da Fundação Real Grandeza, com essa própria fusão, né, de Furnas com a holding. Estamos atentos, estamos ajudando a luta. Não, jamais aqui nós fugiremos
Não haverá nenhum tipo de medo, porque o medo é o inverso da fé. Então, não haverá essa questão de, como eu falo na gíria, de botar galho dentro, não tem isso. Aliás, não tem nem galho, muito menos dentro. Então, nós estamos na luta, estamos na briga e vamos continuar. Vou continuar fazendo o melhor que for para os empregados da CAEF, para os participantes, para as regionais. Vamos fazer sempre o que for melhor para todos. Para todos. Tá bom, gente? Muito obrigado. Meu carinho para vocês. Um bom final de tarde. E vamos aí na próxima Assembleia Extraordinária, se Deus quiser, tratar de assuntos que não são ordinários, que é essa questão do orçamento e depois, mais na frente, da aprovação de contas e balanço. Tá bom, gente? Muito obrigado por tudo, tá?